E para fechar o programa de hoje, às 8h55, nós vamos à última participação com a jornalista e professora Aine Salviano na coluna semanal Ouse Saber. Toda terça, você sabe que pode acompanhar aqui no Nova Manhã Araçatuba uma reflexão proposta pela Aine, que além de professora é jornalista e faz parte de grupos de estudos da Associação Nacional de Jornais, a ANJ. Hoje a Aine está viajando, mas fez a gentileza de nos enviar a coluna gravada. Ela comenta a notícia que nós lemos, inclusive agora há pouco, de que o TCU indicou que o Ministério da Defesa usou verba de combate à Covid-19 para comprar salmão, bacalhau e bebidas alcoólicas. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes do programa Nova Manhã, da Rádio Nova Brasil FM. Vocês sabem que a coluna Ouse Saber, ela quer fazer uma ponte entre as notícias veiculadas pela imprensa, pelos veículos de comunicação, e esse entendimento da notícia no nosso dia a dia. E a notícia que eu vou abordar hoje é uma notícia que foi muito comentada ontem, e é sobre uma ação do Tribunal de Contas da União, que em uma auditoria apontou que o Ministério da Defesa, responsável pelas Forças Armadas Brasileiras, gastou em 2020 aproximadamente R$500 milhão de recursos destinados ao combate da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19. Então, essa verba de R$500 milhão, que deveria ter sido usada para pagar médicos, enfermeiros, técnicos, abrir vagas e leitos em hospitais, ou mesmo construir hospitais de campanha para atender o grande número de mortos, dinheiro para comprar insumos, medicamentos e até as vacinas. Esse dinheiro, segundo o TCU, o Tribunal de Contas da União, foi usado para comprar alimentos que são alimentos não essenciais, como picanha, filé mignon, camarão e bebidas alcoólicas. Então, vamos entender quem é o TCU. O TCU, como eu disse, é o Tribunal de Contas da União. É uma instituição pública prevista na nossa Constituição Federal de 1988. E o TCU tem a obrigação de fazer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, não só da União, como de todas as administrações públicas, diretas e indiretas. É o TCU que vai dizer qual é a legalidade, a legitimidade, a economicidade das ações dessas administrações. Então, o papel é fazer a fiscalização das aplicações das receitas. Então, este órgão, o TCU, que é um órgão governamental, informa que o Ministério da Defesa, responsável pelas Forças Armadas Brasileiras, gastou em 2020 mais de R$500 milhão com a aquisição de alimentos de luxo, como picanha, filé mignon, camarão e bebidas alcoólicas, ao invés de combater a pandemia. Isso é uma afirmação de um órgão público. Isso não é uma notícia inventada pelos veículos de comunicação. Isso não é um discurso de fake news que se espalhou pelas correntes de aplicativos. Isso é um fato, comprovado por números, por documentos, por papéis, por auditoria. Então, o que isso significa? No mínimo, que o nosso governo federal está empregando equivocadamente, erroneamente, as verbas
que deveriam ser para cuidar do povo. Lembrem-se, numa democracia, todo gestor público precisa governar para o todo e não para um grupo específico. No caso aqui, a questão são as Forças Armadas. Queria fazer só um comentário com vocês, que é a figura do Exército Brasileiro, por exemplo. Foi uma figura que por muitos anos ficou, ficou muito prejudicada por ter nomes e ações que provocaram muita dor e sofrimento nos brasileiros durante a ditadura militar. De novo, isso não é uma opinião, são fatos atestados. Existem comissões da verdade que foram criadas por antigos governos, formadas por senadores e deputados, que reuniram documentos aonde ficou comprovado que o Exército ajudou a matar dezenas, centenas de brasileiros inocentes em nome da ditadura. Então, por décadas, a figura das Forças Armadas no Brasil era uma figura manchada por essa história, uma história de horror. Depois disso, as Forças Armadas recuperaram o prestígio que tinha. Desde o início da democracia, do começo lá de 1988, com a nova Constituição, até muito recentemente, em pesquisa pública, os brasileiros apontavam que as Forças Armadas eram uma instituição que eles mais confiavam. Temo que com esse tipo de notícia que o TCU aponta neste momento, a imagem dessa instituição volte a regredir, porque realmente é um escândalo num país onde milhões passam fome, temos brasileiros brigando por ossos, temos brasileiros que não sabem se vão comer a próxima refeição. Temos brasileiros chegando em postos de atendimento médico com dor de cabeça e passando mal, mas eles não precisam de remédio, eles pedem comida. Então, neste cenário, ter uma instituição como as Forças Armadas, comprovadamente usando o recurso público que deveria ser para o combate à pandemia, usada para comprar camarão, filé mignon e picanha, além de bebidas alcoólicas, é realmente um escândalo que precisa ser apurado e com os responsáveis punidos, porque o dinheiro público brasileiro não deve ser usado para isso. Marcelo, o meu pensamento exposto aí, baseado nas informações e nas notícias, é um pensamento que conduzido pela história. Não há da minha parte nenhuma intenção de dizer que todo personagem, todo oficial, todo participante do Exército deva ser punido. Na verdade, a punição é para aqueles que envergonham as Forças Armadas, que devem sim ser um orgulho desse país. Muito bem, com esta reflexão proposta pela Aine Salviano, a gente encerra o programa de hoje.